Bom, pessoal, então, boa noite, né? Marcos, só para você saber se está sem luz aí, só para você saber. Uai, estava Você, normal, o que aconteceu aqui? você está escuro aí, só para você saber. Eu vi É, agora, não sei o que aconteceu. bom, o pessoal vai chegando aí, gente, como sempre, né? Uma galera aqui, acho que tem alguns convidados do Marcos também. Engraçado, eu estou dando aceite aqui para um monte de gente que não está aparecendo. Agora apareceu. Gente, quero dar boa noite então novamente, né? Mais uma reunião de capacitação nossa, né? Nós temos semanalmente aí, estamos recebendo amigos, né? Colegas e amigos, né? Pessoas que têm contribuído bastante aí para a construção do conhecimento e já quero agradecer muito o meu amigo Marcos por aceitar o convite, compartilhar a experiência, o conhecimento dele. O Marcos tem uma tradição aí muito grande no estudo de alguns grupos de insetos, principalmente, e já com várias espécies descritas, né? E vai apresentar o trabalho dele. O Marcos foi responsável pelo treinamento da nossa equipe que trabalhou com as borboletas no campus, né? Que ajudou muita gente aí nesse trabalho também, e tem sido um grande parceiro de trabalho nos últimos anos, né? Marcos, então eu já mandei sua apresentação para a turma já sabe com quem está falando, né? Então eu quero te agradecer e já passo a palavra para você, só para te alertar que não está Tá em escuro. apresentação aqui o slide, tá? Eu vou Vou colocar ficar para também, só para você apresentar. saber. Mas fica à vontade, meu amigo. Tá joia. Boa noite a todos, né? Primeiramente, agradecer o convite aí do Magela. Acho que é sempre bom nós termos esses momentos para a gente falar sobre diversidade brasileira, sobre os desafios da conservação, né? Então, aproveitar esse momento, eu espero que seja proveitoso para todos vocês. Essa palestra é para que todos possam se sentir muito à vontade em participar aí com as suas perguntas, com as suas observações. Eu não sei por que ficou escuro aqui de repente, né? Tava tudo bonitinho, conversando aqui com a Magela. De repente ficou escuro, mas tudo bem. Eu vou colocar aqui em modo de apresentação. E aí, Magela, você me dá um toque aí se está certinho. Também queria saber se todo mundo está me ouvindo bem. Estamos, só esqueci de dar as boas-vindas aí. Acho que tem algumas pessoas que devem ter sido convidadas por você. Tem, imagino que Então, dá as boas-vindas aí, o pessoal que está chegando hoje. Nosso grupo de pesquisa, né, formado por uma diversidade de pessoas aí, sejam bem-vindos, então. Obrigado, Marcos. Aqui já está tudo ok. está em modo de apresentação para vocês já. Sim, tá. Muito bem, então, pessoal. Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Marcos Magalhães, eu sou biólogo, entomólogo e sou professor aqui do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas, do campus Inconfidentes, e trabalho há pouco mais, quase 21 anos, aí com insetos e aracnídeos. Insetos em particular, as vespas sociais e as libélulas, e aracnídeos, os opilhões. Como o Magela lembrou bem aí, a gente também trabalha com borboletas, mas o carro-chefe são esses grupos que eu acabei de mencionar para vocês. Eu imagino que muita gente que está aqui nem conhece os opilhões, né? Eu não vou falar deles especificamente aqui, porque essa apresentação vai focar nos insetos, na entomofauna, mas os opilhões são bichos bacana demais, são os primos das aranhas, né? Costumo brincar assim, que é da mesma classe, da classe aracnida, né? E para quem quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, pessoal, a gente tem um canal no YouTube, um canal com um nome bastante interessante, né? Pra você nunca mais esquecer, para você mostrar para sua avó de tarde. O canal se chama Os Mosquitos do Apocalipse. Depois aí, se o Major até puder compartilhar o link com a gente, aí vocês podem acessar aí o canal. A proposta do canal é apresentar para o pessoal, para o brasileiro, né, a fauna desse país, porque a gente não conhece a fauna brasileira, exemplos opiniões, e também contar um pouquinho das nossas experiências nessas tantas unidades de conservação que nós já
nos propusemos a trabalhar, então, com as libélulas, as vespas, os opiliões, as borboletas, díptera e outros grupos que a gente acaba trabalhando também, além desses 3 principais. Certo? Então, fique à vontade em participar aí depois da apresentação, eu fico à disposição, e que a gente possa sair daqui desse encontro com um conhecimento bastante interessante sobre esses bichos fantásticos e a relevância das unidades de conservação da sua proteção, tá? Só para a gente ter uma ideia aqui, pessoal, em relação a quando a gente fala de insetos, nós estamos falando aqui de mais de 80% da diversidade, da riqueza de espécies do reino animal. A gente também tem uma porcentagem grande de aracnídeos, mas se a gente comparar aí com crustáceos, outros artrópodas, vertebrados, não dá para a gente comparar, né? Muita coisa. E a gente estima que possa haver mais do que aquelas que nós já descrevemos e conhecemos até o presente momento. Uma prova disso é que sempre que a gente está trabalhando aí com libélulas, realizando os inventários, ecologia, taxonomia, etologia, né, que é a parte da biologia que trabalha com comportamento, a gente tem sempre o prazer de descrever uma espécie ou de coletar uma espécie que um taxonomista faz a descrição para nós. E olha que a gente está no século XXI, né? Quando a gente imagina que a gente já conheça bastante, na realidade não conhecemos nada, tá? E uma diversidade tão grande assim de organismos, é óbvio que a gente vai ter aí uma série de serviços ambientais e serviços ecossistêmicos promovidos por esses organismos, tá? Infelizmente, quando a gente se propõe a trabalhar com inventários, e quando a gente vê outros estudos em unidade de conservação, a gente foca muito em vertebrado, né? Peixe, anfíbio, réptil, essa coisa toda. E muitas das vezes a gente negligencia o papel dos insetos, né? A necessidade da gente conhecer os insetos nesses ecossistemas, assim como os aracnídeos, né? Fazendo propaganda dos opilhões novamente, frente a essa diversidade, riqueza, abundância, frequência, todos esses índices ecológicos e os serviços ecossistêmicos prestados por esses organismos, né? Aqui, só para a gente mostrar um pouquinho esses bichos, esses animais que são incríveis, né? A gente tem aqui nessa imagem uma vespa do pote, da mesma família que os marimbondos, né? Que são as vespas sociais, mas essa vespa aqui é uma vespa solitária, da família Véspide, da ordem Hymenoptera, tá? E esses bichos aí são importantes no controle biológico de diversas culturas agrícolas, né? Predam aí as pragas do café, enfim, a gente vai poder falar um pouquinho disso mais à frente. Aqui também tem as borboletas, que tem um grupo aí do Major que trabalha com esses animais, né? Que são polinizadores, algumas espécies também são pragas agrícolas. E essa imagem aqui, além do coleóptero, né, desse besourrinho que está aí nessa imagem, nós temos aqui, então, nesse slide, as três principais ordens de insetos. A ordem Hymenoptera, que são as vespas, é a mesma das abelhas e a mesma das formigas. As borboletas e as mariposas, né, que muita gente chama de bruxa, né, que tem aquela cultura lá da Idade Média Europeia, a ordem Lepidoptera, e aqui a maior ordem do mundo, que é a ordem Coleóptera. Eu não trabalho com Coleóptera, mas é a maior ordem de insetos do planeta, né? A gente tem aproximadamente, pessoal, umas 500 mil espécies de Coleópteras. É muita coisa. Vespa, Hymenoptera, abelha, vespas e formigas deve estar aí na casa dos 120, 130 mil, né? E as borboletas em coisa de 150 mil. E esse número pode ser maior. Então, tantas espécies diferentes ocupando tantos ecossistemas distintos, como eu disse. Então, a gente tem aí uma série de serviços ecossistêmicos desempenhados por esses organismos. Tá? Aqui, então, 3 ordens muito comuns da população no geral. Porém, nem todo inseto é conhecido do público. Há pouco a gente falou aí sobre os opilhões aracnídeos, né? A gente tem outro bicho que é muito legal. A gente também trabalha com Megalóptera. É um grupo muito pequeno em relação à riqueza aqui no Brasil, mas um grupo muito interessante, que é esse bicho amarelo que vocês estão vendo aí, que o pessoal chama de diabo do córrego. Apesar do nome diabo do córrego,
É um inseto inofensivo, tá, pessoal? É muito bonito. E não é comum nós encontrarmos os adultos, porque eles passam mais tempo na fase de larva, na água, e no período do verão eles realizam metamorfose, e aí a fase adulta alada é para o acasalamento. Eles praticamente nem se alimentam nessa fase. E para complicar a nossa vida, a identificação dessas espécies é só feita aí normalmente com os machos. Então, além de achar o bicho, tem que achar o macho. Tá? Inclusive, o primeiro vídeo do nosso canal, Os Mosquitos do Apocalipse, é o nome sugestivo, Procurando o Diabo do Córrego. Tá? Então fica aí um bicho que, se vocês não conheciam, tá aí o Diabo do Córrego. A gente publicou um trabalho recentemente aí, inclusive na área, né, que o Renan, que é um aluno aí do grupo do Magela, né, que eu tenho o prazer de ser co-orientador, ele está fazendo um trabalho aí sobre unidade de conservação no município de Barroso, né, e foi o artigo que a gente publicou justamente sobre a ocorrência nova para o Cerrado brasileiro, para o Cerrado de Minas Gerais, na verdade, uma espécie dessa ordem, da ordem Megalóptera. A gente tem na imagem, falando de insetos estranhos, né? A gente tem na imagem de embaixo aí uma Jequitiranamboia, que é uma cigarra, cara. Isso é uma cigarra, então é a ordem Míptera. É muito comum no Nordeste o pessoal chamar isso de cobra voadora. Se você quer fazer medo em criança, falar que tem uma cobra voadora chegando, né? Na minha opinião, não parece muito com cobra, não, mas vai da imaginação da moçada aí. Tá? Então, essa projeção aí na cabeça do bicho que gera o nome aí de cobra voadora, comumente chamada aí de Jequitiranamboia. Então, é a ordem Hemíptera. E às vezes nós temos ordens inteiras de insetos que a gente não conhece, como esse bichinho aqui que a gente chama de piolho de árvore, tá? O pessoal não conhece. Então, às vezes a gente tem um desconhecimento de ordens inteiras de insetos. Então, nós precisamos conhecer essa diversidade, porque esses bichos, mesmo não sendo conhecidos do público, são relevantes para os ecossistemas. E é por isso também que a gente tenta enfatizar esses caras aí no canal Mosquitos do Apocalipse, né, que tem uma função didática, de conservação. Tá certo que a hora que vocês assistirem, vocês vão ver que só tem nego maluco lá trabalhando com isso, mas de um compromisso científico gigantesco, né? Professor do céu, ele está fazendo propaganda, parece youtuber. Esse negócio de pesquisador e professor não dá certo no Brasil, a gente vai ter que pensar em ser youtuber, né? Então, bora que vai ver o que vai dar isso aí. Beleza? Bom, então, falando especificamente um pouco desses serviços ambientais, então, tendo insetos mais conhecidos e aqueles que também não são conhecidos, independente dessa popularidade deles, eles são importantes por uma série de fatores, como eu já comentei, e aqui eu vou exemplificar alguns deles, né? Não poderia deixar aqui de não falar sobre as vespas sociais, que são os marimbondos. Nós conhecemos muitos marimbondos aí pelas suas ferroadas, né? Inclusive, esses bichos estão presentes nas mais diferentes manifestações culturais no Brasil. Eu publiquei um artigo recentemente também sobre isso, né? Então, eles estão na música, na culinária, no folclore, na literatura, em causos, e você se surpreenderia como eles estão presentes, então, junto à nossa cultura aí. Mas nos interessa que, além desses aspectos etno-entomológicos, é comentar aqui sobre a importância ecológica desses caras, né? Eles são, as vespas, os marimbondos, na sua fase adulta, elas são predadoras e elas precisam ter uma dieta proteica, não para a alimentação do adulto, mas para a alimentação das suas larvas. Então, os marimbondos, eles acabam se tornando grandes predadores de diversas pragas agrícolas. Aqui nessa imagem, por exemplo, a gente tem uma espécie que a gente conhece cientificamente como Polydia ignobilis, um marimbondo muito comum nas áreas urbanas, predando aqui uma lagarta da couve. Mas os marimbondos também podem predar pragas do milho, como a lagarta do cartucho. Aqui no sul de Minas, muito importante, porque os marimbondos são predadores do bicho mineiro, que é um Lepidoptera, que é a principal praga do cafezal. Mas eles predam uma infinidade de outros organismos, principalmente fases jovens de Lepidoptera, né, de borboleta e mariposa, que são as lagartas. E essas lagartas, elas precisam comer
né, uma grande quantidade de folha para armazenar energia para fazer metamorfose e depois chegar na fase adulta, como borboleta ou mariposa. Então, por isso, muitos lepidópteros são pragas agrícolas na fase jovem. E os marimbondos são heróis nesse processo aí. Tá? Infelizmente, como a gente ainda não estabeleceu um programa de manejo das colônias e uso delas nas lavouras, é muito comum aqui no sul de Minas, por exemplo, que é produtor de café, quando o pessoal vai fazer a panha do café, eles encontrarem um ninho, né? E aí, quando o panhador de café, né, o trabalhador rural, encosta na planta para puxar o café, acaba encostando no ninho. Diferentemente do que a maior parte de nós imagina, os marimbondos não atacam porque você passou perto, ou porque você gritou, ou porque você se mexeu, né? A gente tem feito um trabalho aqui para avaliar isso, e a gente não publicou esse trabalho ainda, mas a gente tem percebido que o ataque, que é, na verdade, a defesa que o marimbondo exerce com o seu ferrão, praticamente ocorre quando você toca o ninho, ou quando você está debaixo do ninho e faz um movimento abrupto, ou você grita, isso pode levar às ferroadas. E ainda assim, a gente vê mais o que a gente chama de display. Eles ameaçam ferroar, eles ameaçam se defender, mas eles nem saem do ninho, ou só voam e não chegam a ferroar. Mas a gente precisa publicar isso aí e colocar isso em prática, né, nas áreas de produção rural, de produção agrícola, para que a gente possa ter, então, esses marimbondos a nosso favor, tá? Nessa outra imagem, a gente já tem aí um percevejo, o percevejo castanho da soja, aqui predando também uma lagarta, tá? Então, essa imagem, ela mostra uma importância dos insetos para nós, que é o seu uso no controle biológico, que pode ser feito tanto pelo inseto predador, quanto um inseto que seja parasita ou parasitoide, tá? Aqui uma outra imagem agora bem diferente, a gente está falando aqui dos insetos polinizadores, né? Aqui enfatizando as abelhas que são polinizadores em áreas de floresta tropical, como a Amazônia e Floresta Atlântica, pode chegar a ser responsável pela polinização de quase 90% das espécies vegetais. Nos ambientes agrícolas, elas também são importantes, apesar de não serem os únicos polinizadores, as vespas também podem ser polinizadoras, né? Os besouros também podem ser polinizadores e outros insetos, mas as abelhas têm toda uma morfologia, toda uma série de adaptações evolutivas que permitem uma eficiência na polinização um pouco maior do que outros insetos. Por isso que a gente costuma encontrar em abelhas um caso de mutualismo com algumas espécies vegetais, como acontece em algumas espécies da subfamília Euglossine, com espécies da família Orquidácea. E isso é interessante, pessoal, porque se essas espécies de abelhas desaparecerem, ou suas populações forem reduzidas, a gente compromete esse serviço de forma assim desastrosa, comprometendo a própria regeneração das florestas e afetando drasticamente a produção agrícola. Um estudo mostra que sem a presença de abelhas em cafezal, eu vou enfatizar o café, né, porque a gente está aqui no sul de Minas, mas independente de ser no sul de Minas, o café é importante para a economia do país. Estima-se que a produção de café sem abelhas no cafezal possa cair até 60%. Eu imagino o desastre econômico para uma economia já fragilizada, né? Então, a gente precisa refletir sobre isso. E a redução das abelhas, felizmente ou infelizmente, não é só delas. A gente tem esse desastre para vários outros grupos de insetos. E muitas das vezes nós carecemos de estudos para a gente compreender como é que está esse declínio das populações de outras espécies, de outros gêneros, ou de outras ordens e famílias, e por aí vai. Mas é preocupante a situação. Aqui eu já mostro os insetos, também importante para o solo. Então aqui a gente tem um escarabeídeo, né, um coleóptero, o pessoal chama de rola-bosta, né? Ele faz essa bolinha com estrume, com fezes de boi, e aí ele vai fazendo essa bolinha, então ele acaba fazendo um trabalho importante de aeração do solo, porque ele vai colocar os seus ovos, vai enterrar isso aí, então ele remove o solo
Então, ele é importante, não só ele, né, não só os coleópteros, mas outros insetos fazem isso, eles são importantes, então, para promover a aeração do solo, que facilita, então, a absorção de água pelas raízes da planta, tá, a sua respiração. Então, isso é importante para a área agrícola. E aqui também outros coleópteros nessa imagem, promovendo, então, a reciclagem da matéria orgânica, né, já que eles se alimentam de matéria em decomposição. Então, à medida que eles vão comendo, quebrando esse material, isso vai sendo incorporado no solo. Então, isso afeta a fertilidade. Então, olha quanto serviço esses bichos podem fazer por nós. Aqui, não poderia deixar de falar das libélulas, né? Assim como eu já fiz a propaganda para as vespas. A gente tem dois canais, né? 2 vídeos no canal do Mosquito para falar das vespas e também temos um vídeo só para falar das libélulas, que a gente chama de dragões voadores, tá? As libélulas passam a vida inicial na água como predadoras na forma de ninfa, tá? Essas outras duas imagens não são libélulas, as libélulas são da ordem Odonata, e essas duas imagens aí são de fase jovem de outros grupos de insetos, tá? De Tricóptera e de Plecóptera. Tricóptera é esse bichinho aqui à esquerda, à direita, que está com estojo, olha que legal. É um inseto que constrói esse estojo de pedra ou de graveto. E o Plecóptera aqui. Esses bichos, eles são usados como indicadores de qualidade de água, já que muitas dessas espécies são sensíveis à presença de esgoto na água. Então, eles podem ser utilizados para essa finalidade. Claro que a gente tem que avaliar não só a riqueza, mas também a abundância e a frequência desses bichos, porque algumas espécies podem tolerar ambientes mais poluídos. E as libélulas, elas também têm essa relação com a água, mas as libélulas também podem ser indicadoras do grau de conservação de florestas. Essa libélula que está aqui, pessoal, é uma daqueles presentes para a gente que é biólogo, trabalha no campo, passar a eternidade lembrando disso, porque essa é uma das espécies descritas por nós, né, em parceria com o professor Ângelo Machado, que infelizmente faleceu no ano passado, né? Essa libélula, ela se chama Pterágio ciano, em homenagem a essa tonalidade azul, que é raro dentro dessa família. As libélulas é da ordem Odonata, e essa aqui é um Heteragrium, um gênero da família Heteragrionidae. E essa família em particular, pessoal, elas têm uma necessidade, uma relação muito íntima com pequenos cursos d'água no interior da floresta. Então, se essa floresta ela é perturbada, a gente experimenta uma redução das populações dessas espécies, desse gênero, do gênero Heteragrium. Essa espécie, então, Heteragrium ciano, foi registrada numa dessas áreas aí que o Renan, que é o aluno do Magela, orientado por mim, está trabalhando aí para a criação de unidade de conservação no município de Barroso. Para quem não sabe, Barroso é vizinho aí de Barbacena, a gente vai falar mais à frente sobre isso. Mas essa espécie, nós coletamos e descrevemos ela há 10 anos, e nas campanhas que nós fizemos depois, eu só encontrei ela mais uma vez. Nós não encontramos esse bicho novamente. E a área, ela sofreu uma modificação. Essa área de floresta reduziu o volume de água. Isso por conta das modificações que a área sofreu com o cultivo de eucalipto, mas é só uma especulação, não tenho certeza se foi isso que promoveu essa redução da população, ou isso pode também estar aliado à mudança do ritmo de chuva na última década, como um resultado direto aí das mudanças climáticas. Mas também é uma especulação, a gente teria que avaliar isso, mas o fato é que a gente não encontrou mais as populações dessa espécie nova, uma espécie descrita para a ciência, né? Porque é nova para nós, porque ela já existia. E é só interessante trazer essa informação, se vocês não sabem, as libélulas formam um dos grupos mais antigos de insetos, né? Tem fóssil de libélula aí com 350 milhões de anos, lá na era paleozoica, no período carbonífero. Esses bichos eram gigantes, né? Costumo até brincar que devia ser legal, Magela, coletar esses bichos naquele período. Você saía com 5 estagiários e voltava com 2, né? 3 eram predados por esses bichos aí. Bom,
Mas, então, as libélulas têm essa importância, tanto nas cadeias tróficas, né, porque elas são predadoras, tanto na fase jovem quanto na fase adulta, e podem, então, ser utilizadas como vindicadores, então, outro serviço realizado por esses insetos. Bom, mas como a gente já comentou aqui de forma superficial, as populações desses bichos, assim como de tantos outros táxons, estão se reduzindo em larga escala em todo o território nacional. E as ameaças são várias, né? Que essa imagem, a gente pode pensar aí na expansão agrícola, na redução das áreas naturais, ou as modificações dessas áreas naturais, formando esses pequenos fragmentos que não sustentam muito dessas populações, levando elas à extinção local e provocando um colapso no ecossistema e em função dos serviços ambientais que deixam de ser prestados pelos insetos. Certo? Essa imagem aqui também nos convida a essa reflexão. Então, a gente, são libélulas em abelhas, na verdade, as abelhas são altamente afetadas pelo uso de defensivos agrícolas. Não estou aqui dizendo que a gente não possa usar os defensivos agrícolas, mas é necessário a gente rever a utilização desses componentes químicos, porque eles são agressivos e afetam negativamente a diversidade, além de tantos outros problemas aí que eles podem nos causar. A gente aqui também mostra nessa outra imagem, então, a expansão da área de pecuária. Então, é um convite que a gente precisa sempre se fazer, né? Um convite à reflexão. Só para exemplificar o que eu estou dizendo, pessoal, recentemente uma moça falou: "Ô, professor, me ajuda a pensar numa frase legal aí sobre água." Aí eu falei assim, ó, vamos pensar numa frase chocante, põe assim, ó, menos carne, mais água. A professora, a moça, eu expliquei para ela do porquê, né? Olha, o raciocínio é o seguinte: se a gente consome menos carne, carne bovina, tem menos boi, menos pasto, mais floresta, mais chuva. Esse seria o raciocínio na frase. Ela achou super legal. E ela mandou a frase lá, não sei para onde, para a professora, para a orientadora, sei lá o que for. E aí depois ela me falou: eles não gostaram, porque não sei por que a gente está falando tanto de floresta, a gente quer falar de água, né? Então não gostaram da frase. Gente, olha, temos que falar disso, tá? Então a gente precisa rever o consumo humano, porque senão a gente já está levando o mundo ao colapso, né? Então, se nós não repensarmos isso, vai piorar a situação, tanto para os insetos quanto para nós. E aqui as queimadas, né? Que a gente sofre muito com elas nesse período do ano, e que não afeta quando a gente vê lá, infelizmente, uma onça pintada morrendo, ou uma cobra. Imagina isso para os insetos, né? Tanto aqueles que estão no solo, aqueles que são aéreos, ou aqueles que exploram a formação ciliar, ou mesmo dentro da água, a gente tem um desastre que a gente nem consegue mensurar aqui, mas que o desastre existe, pode ter certeza, e o prejuízo é gigantesco, né? E aí, se a gente está diante de um grupo tão importante, né, com tantas funções e também tantas ameaças, como que nós podemos, então, reverter ou frear esse quadro apocalíptico que vem se desenhando para a diversidade em todo o planeta e, consequentemente, inclui os insetos e o reflexo sobre a nossa própria espécie? Bom, nós estamos aqui falando, nesses encontros semanais, sobre a importância das unidades de conservação, e é um consenso entre todos nós aqui que não tem ferramenta mais importante do que essa, de que são a relevância das unidades de conservação para a proteção da biota e garantir água, sol, tudo isso que a gente já apresentou aqui para vocês. Certo? Eu quero só falar um pouquinho, contar um pouquinho da minha história em relação às unidades de conservação, porque está claro, é a minha relação com os insetos, né? De paixão em relação a eles, tanto com as libélulas, às vezes, com os outros grupos. Mas eu só vou voltar aqui para vocês, para quem não conhece. Essa aqui é uma imagem do Parque Nacional
das Sempre Vivas. Um lugar sensacional. Pensa num lugar bonito. A Sempre Viva ainda mais bonita do que você imaginou. Tá? Fica na região de Diamantina. Essa foto aqui, nossa, é bonito mesmo, professor. Essa foto não faz jus a essa beleza que eu estou aqui conversando com vocês. É um parque lindo, 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 né? Que foi criado para a proteção das sempre-vivas, que são plantas da família Eriocaulácea, na minha opinião, a família mais bonita da flora brasileira, entretanto super ameaçada, e o parque foi criado para essa finalidade. Nós trabalhamos com as libelas, encontramos espécies de marimbondos, que são novos registros para o estado de Minas Gerais, que nós não conhecíamos, coletamos 8 espécies de borboletas criticamente ameaçadas de extinção nesse parque nacional. Nós não coletamos nenhuma espécie nova de libélula, mas tem muitas espécies ameaçadas de extinção no Parque Nacional. Então, o Parque Nacional ele cumpre o seu papel de proteger essas populações remanescentes e, assim como a gente bem sabe, também sofre uma série de pressões, né? Pressões das pessoas que exploravam as sempre-vivas, mas é bom dizer que o parque permite que as populações que viviam ali continuem explorando, mas ainda assim há uma pressão sobre o parque gigantesco, os incêndios criminosos, caça ilegal. A gente teve o desprazer de encontrar com gente colhendo as flores de forma ilegal e saiu correndo porque a gente chegou, né? A gente sabe que tem caça lá dentro mesmo, então é complexa a situação do Parque Nacional das Sempre Vivas, mas ele está lá firme e forte, realizando o seu papel. Eu costumo brincar que as pessoas, nossa, Marcos, legal esse trabalho, né? Você conhece lugares bonitos, conhece lugares sensacionais, pessoal. Mas o trabalho de campo, quem faz campo tem que saber, né? É assim que funciona. A gente está lá, passa dias, frio, calor, chuva, né? Carro quebra, não tem contato com a família porque não pega telefone, não tem sinal de internet, tem nada, né? Pega carrapato, é ferroado pelos marimbondos e tal. Mas a gente gosta disso, cara. Essa é a grande verdade. A gente é apaixonado por esse tipo de trabalho, principalmente nos ambientes como esse, né? Feio toda a vida. Bom, pensando em ambiente bonito, se a Sempre Viva já é bonito, olha esse aqui então, pessoal. Esse aqui é o Rio Silva Jardim, no coração do Parque Nacional do Iguaçu. Pensa em outro lugar bonito. E a gente atravessou aqui parece que é pequeno, mas não, isso é grandaço, cara. E a gente esteve aí coletando também os bichos, e agora a gente está terminando as identificações do material coletado lá no Parque Nacional do Iguaçu, e a quantidade de espécies novos registros para o estado do Paraná, para o sul do Brasil, cara, é uma lista enorme. Mas assim, também como as Sempre Vivas, é pressionado por uma série de atores que querem ver a unidade de conservação tendo a sua área reduzida, ou reabrindo aquela estrada do colono, né, que tanto ameaça o Parque Nacional do Iguaçu, e que olha, vou falar para vocês, cara, é sensacional coletar nesse lugar. É bonito demais, cara, bonito demais. E os bichos que a gente encontra, então, e é uma área enorme, muito grande, o Parque Nacional do Iguaçu. Aqui, outras 2 unidades de conservação, que a gente também já trabalhou. Aqui, o Parque Estadual do Rio Doce, né, com o seu sistema lacustre sensacional, quente toda a vida. Olha, para vocês terem uma ideia, o Parque Estadual do Rio Doce foi o trabalho que eu realizei que eu mais registrei espécies novas para Minas Gerais e até gênero novo do estado. Tamanha é a importância dessa unidade para a diversidade dos marimbondos. No Parque do Rio Doce, eu só trabalhei com marimbondos, eu não trabalhei com outros grupos. É lá no início, lá do meu trabalho, há 20 anos atrás. Assim como também aqui no Parque Estadual do Brigadeiro, outro lugar ímpar, que eu também só trabalhei com marimbondos, e a gente também coletou aí espécies novas para o estado de Minas Gerais, espécies inéditas de ocorrência para o estado de Minas Gerais.
E aí você vai falar, mas você vai repetir isso para todos eles? Todos lá você vai falar que tem espécie? Não. Cara, impressionante. E você vai ver um dado mais interessante mais à frente na apresentação, de um dado que a gente publicou recentemente numa revista. Tá? Bom, os juízes foranos aí, que estão na apresentação, os barbacenenses, barrosenses, devem conhecer bem esse parque, né? O Parque Estadual de Ibitipoca. Ora, eu como mineiro, né, que gosto de coletar esses bichos, de conhecer a distribuição das populações, compreender como estão distribuídos esses organismos, não poderia deixar de não coletar no Parque Estadual do Ibitipoca. E a gente esteve lá. Infelizmente, o Parque Estadual do Ibitipoca, que é uma área menor, a gente não coletou tantas espécies de libélulas. Tem uma espécie que está na lista das ameaças da extinção, mas foi um trabalho super top, né? Porque o Ibitipoca é muito visitado, então tem áreas aí muito delicadas para a manutenção das populações de libélulas. Aqui no sul de Minas, esse é um outro parque estadual, que a gente, talvez seja o parque estadual, a unidade de conservação que eu mais trabalhei, que é o Parque Estadual do Papagaio, a maior unidade de conservação do sul de Minas, que guarda essa área de floresta mista, né, de araucárias, do Pico do Papagaio, ali perto de Tamonte, Aruoca, Baipendi. Falar do papagaio é louco, cara, porque a quantidade, até marimbondo inédito para o Brasil, nós coletamos aí na subida do Pico do Papagaio. Libélulas novas, uma fauna ímpar de opiliões. Então, um lugar sensacional de diversidade. No frio a gente não encontra muita coisa, porque é muito alto, faz frio pra caramba, mas no verão a gente encontra muito bicho legal aí no Parque Estadual do Papagaio. Inclusive, a gente publicou até um livro, não sei, eu já enviei ele para o Magela, depois se o Magela quiser enviar para vocês aí no grupo de vocês, um e-book sobre o registro de toda a diversidade, não só dos grupos que a gente trabalha, a gente registrou mamíferos, aves, plantas, paisagens, uma obra daquelas para que todo mundo tenha acesso para compreender a riqueza, a diversidade que é resguardada aí pelo Parque Estadual do Papagaio, que assim como outras unidades de conservação também sofrem muito com incêndios criminosos. Certo? A gente tem aqui agora, já no norte de Minas, duas áreas igualmente sensacionais, e aí talvez você esteja pensando, Marcos, mas você está usando esses adjetivos para todas as unidades. Cara, porque elas são lindas mesmo, todas elas. E a pergunta mais difícil que você poderia me fazer nessa apresentação de hoje é, qual é a mais bonita? Eu não tenho condição nenhuma de responder essa pergunta. Porque cada uma dessas unidades que nós trabalhamos tem as suas particularidades. Né? Tem aquele bicho, aquela paisagem que a gente acha sensacional. Infelizmente, todos eles têm algo em comum. Todos eles sofrem muito, com diversas pressões. Tá? Nessa imagem de cima, a gente tem o Rio Pandeiros, que forma o Pantanal de Minas Gerais, lá no norte de Minas, na área de Januária. Tá? O rio, eu não sei te falar qual é o parque mais bonito, a unidade de conservação mais bonita, mas eu sei te falar qual é o rio mais bonito que eu já coletei. E o Rio Pandeiros consegue ser mais bonito que o Rio Iguaçu, lá em Foz do Iguaçu, lá no Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná. Porque é lindo, lindo mesmo. Tá? E a fauna de libélulas e de vespas no norte de Minas, cara, é muito diferente do resto do estado. Até porque a gente muda a paisagem, né? A gente tem já um predomínio de mata seca, de floresta decidual, que é pauta aí de discussão de quem trabalha com paisagem no Brasil, e que a moçada não decide se a mata seca é uma fitofisionomia do cerrado, da caatinga ou da Mata Atlântica. Independente disso, ela é importante pra caramba. Então, aqui no refúgio biológico, no refúgio da vida silvestre do Rio Pandeiros, e aqui nessa imagem de baixo, um trabalho, uma imagem do Parque Estadual da Mata Seca, que a gente está publicando os primeiros trabalhos dessa unidade, né? Nós fizemos 2 trabalhos em paralelo recentemente, no ano passado, esse ano nós finalizamos as coletas,
do Parque Estadual da Mata Seca e do Parque Nacional do Iguaçu. Muita coisa legal também nesses parques. Inclusive, a gente tem os últimos 2 documentários que nós fizemos para o Mosquito Apocalipse, justamente sobre o Parque Nacional do Iguaçu e o Parque Estadual da Mata Seca do norte de Minas. Tá? A Mata Seca, cara, passa pela transformação mais louca que tem nesse país. Se nós formos lá agora, vocês vão ver no vídeo do canal, né? Então você vai lá, se inscreva, dá um like. Vocês vão ver que tá sem folha nenhuma. Nenhuma. Tá? E se eu mostrar aquilo tudo seco para você e falar assim para você, olha, vai ficar verde. Ah, mentira, Marco. Mas se nós formos lá em dezembro e eu mostrar essa paisagem verde e dizer para você que tudo isso vai ficar seco, você vai falar, não, mentira. Esse cara tá inventando. E não é, cara. Porque é por isso mata seca. A perda de folha chega a mais de 90% da cobertura vegetal. Então é uma mudança, assim, bruta. E aí, o mais interessante é que a mata seca, ela é mais bonita quando ela está seca. De uma beleza, assim, impressionante. Não sei se o Gabriel Jacques está aí, que é o professor da IFMG do Campus Bambu, que é parceiro nosso, ou qualquer outro aluno aí que foi conosco na mata seca, é prova do que eu estou falando. Pode até digitar aí no chat. Aí, tá? É sensacional, cara. É apaixonante a mata seca seca. Tá? Bom, além desses ambientes que eu acabei de mostrar para vocês, a gente também tem trabalhos na APA Bacia do Rio Machado, aqui no sul de Minas, a APA Serra São José, aí tive a honra de trabalhar com o professor Anjo Machado, no CBD, nos dados, levantando os dados que hoje sustentam a criação do refúgio aí da vida silvestre para a proteção das libélulas na Serra São José. Se não me engano, pessoal, existem no Brasil só 2 unidades de conservação para conservação de insetos. Uma delas é a Serra São José para a proteção das libélulas. E outra, na verdade, nem é inseto, né? É um outro invertebrado na região de Ouro Preto. Um onicófora, que nem é outro bicho que ninguém conhece. Tá? A APA Fernão Dias, a gente fez aqui no município de Gonçalves, também com descrição de uma espécie nova. A Flama Ritápolis, a Floresta Nacional de Ritápolis, e a RPP em Alto Montana, próximo ao Parque Estadual do Papagaio. Então, isso aqui, pessoal, é para mostrar o quanto que nós nos preocupamos em trabalhar com as unidades de conservação, porque até então, olha para vocês verem, nenhuma delas tinha conhecimento em relação à diversidade de libélulas, vespas, borboletas, opilhões que ocorrem ali. Ora, então nós precisamos fazer esse esforço de compreender, porque a gente só vai conseguir conservar se a gente conhecer isso tudo aí, tá? Compreender mais a ecologia, o comportamento dessas espécies, quando nós temos a possibilidade de fazer esse registro, tá? E aí, usando como estudo de caso, porque aí você vai me perguntar, mas você está falando, será que o negócio é tão importante assim mesmo? Eu vou provar para você que é agora, usando, então, as vespas como um exemplo. Esse trabalho foi publicado por mim, pelo Glauco, pela Natália e pelo Clemente, o Matheus Clemente, né, que hoje é professor lá do IF Rondônia, Rondônia, nunca sei se é Rondônia ou Roraima, mas é um grande parceiro, tá? E nós publicamos esse trabalho para mostrar o quanto que as unidades de conservação são efetivas para a proteção dessa diversidade, certo? Então, vou mostrar um dado aqui para vocês. Esse trabalho foi publicado na revista Papéis Avulsos de Zoologia da USP. E como nós, pesquisadores, sabemos que nós publicamos normalmente em inglês e que esse material normalmente não chega para a sociedade, hoje, Magela, esse tipo de evento é importante, porque ele age como um evento de extensão, né? Porque nós conseguimos levar essas informações para o público que não tem contato. Isso fica gravado aí no YouTube, a gente pode enviar para outras pessoas assistirem. Então, a gente traz essa ciência produzida por nós
levamos ela para a sociedade, para que a sociedade, então, entenda o nosso trabalho, o nosso estudo, por que nós investimos dinheiro nisso, e a necessidade, então, da sociedade brasileira compreender a importância das unidades e lutar pela sua manutenção e ampliação delas. Então, olha para você ver como que a situação, há pouco eu falei para você, olha, precisa mostrar mais. A gente tem poucos estudos, apesar de tudo isso que eu mostrei para vocês. Esse mapa aqui, esse trabalho foi antes do trabalho da Mata Seca, né? E agora a gente vai fazer um trabalho no Parque Nacional Grandes Sertões Veredas. Percebam que nós temos uma concentração de estudos nessa região aqui, ó, centro-sul, né? Zona da Mata, sul de Minas. Então a gente tem um trabalhinho aqui com vespas na região do Triângulo Mineiro e Uberlândia. Essa aqui é a região diamantina, esse aqui é o Parque Nacional das Sempre Vivas. Lá em cima é o refúgio do Rio Pandeiros, então agora a gente também tem a Mata Seca, que é aqui, na divisa com a Bahia, também amostrado. Aqui o Rio Doce, tá? Então, olha como nós temos o norte de Minas, a Caatinga, a Mata Seca, o leste de Minas, a região central aqui, ó, pouco amostrado. Parece que a gente tem muita informação e que a gente tem trabalhado, né? A gente tem trabalhado muito mesmo, mas ainda precisa de um esforço gigantesco para a gente conhecer a riqueza, a diversidade de espécies desses grupos que eu estou apresentando a vocês para o estado de Minas Gerais. E olha que o estado de Minas Gerais é considerado o melhor amostrado para vespas, um dos 3 melhores amostrados para libélulas. E ainda assim, isso aqui é só para vespa, tá, pessoal? A gente está pensando em fazer um desse aí para libélula também. Mas mostra a necessidade urgente da gente ter maior esforço de amostragem no norte de Minas. E aí você vai me ver, por quê? Né? Talvez isso aconteça por causa da questão de logística. A gente tem dificuldade de deslocar equipes todas aqui do sul de Minas ou da Zona da Mata para essas regiões. Nós vamos agora, dia 2 de setembro, sair para o Parque Nacional da Grandes Sertões Veredas, lá na divisa com a Bahia. E, pessoal, aqui do sul de Minas, do Campos Inconfidentes, a gente vai rodar quase 1.100 quilômetros de van até lá. Então, mas isso é coisa de louco, professor. Mas a gente é doido mesmo, cara. Lembra que eu falei? A gente é doido porque a gente é apaixonado por esse negócio, né? Ficarei triste o dia que eu não conseguir mais andar para ir para o campo. Ficarei realmente triste, né? E agora, ainda mais que os meus filhos, a minha filha acompanham no campo, olha que presente. E a última libela da escrita tem o nome deles, olha que massa, né? E aí no São Paulo ganhou nos pênaltis ainda ontem. Nossa, só alegria, né? Aí não vai longe não, São Paulo está me dando muita tristeza. Bom, então olha aqui, pessoal. Olha o dado que a gente conseguiu. Em Minas Gerais, até o trabalho realizado, que eu mostrei agora, haviam 111 espécies no estado de Minas Gerais de vespa, de marimbondos. Hoje são 115, né? Aumentamos essa lista. Olha que dado legal, pessoal. 96 dessas 111 ocorrem em unidade de conservação. Tá? Dessas 96, 34 só ocorrem em unidade de conservação. Quer dizer que sem as unidades de conservação, essas 34 teriam suas populações ameaçadas. Tá? Talvez se você fizer a conta não vai fechar o número certinho, porque tem um conjunto de 5 espécies que a gente sabe que ocorrem em Minas, mas que a gente não tem certeza de onde elas ocorrem. Então, elas não entram nessa contagem de 115, mas não nessa diferença. Agora, olha que legal. A gente tem, então, um grande número de espécies restritos à unidade de conservação. Tá? Bom, mas a gente também tem espécies que ainda nós não registramos em unidade de conservação. São 13. Tá? E dessas 13 que eu estou falando, que ocorrem no estado e não ocorrem em unidade de conservação, 5 só ocorrem em Barroso, que tem 48 espécies. Fora da região amazônica, é a localidade que tem maior riqueza. Sabe por que Barroso é especial assim? E, na verdade, eu acho que a gente tem muita coleta em Barroso. Isso talvez seja a maior explicação.
tá? Ou não, né? Ou a gente tenha realmente uma área importante por outros aspectos que a gente não conhece. A gente sabe que é uma área de transição de Cerrado e Mata Atlântica, isso pode influenciar positivamente nessa riqueza, tá? Mas é preocupante a situação, né? A gente tem 5 espécies em Barroso que só ocorrem aí das vespas, e as libélulas que eu acabei de falar para vocês, 3 libélulas que a gente descreveu são novas e ocorrem só em Barroso, tá? Então, esses dados, eles mostram para nós a necessidade de criação de uma unidade de conservação. Lá naquela obra que a gente conhece como Atlas da Biodiversidade do Estado de Minas Gerais, publicado em 2005, já falava nesse livro da necessidade urgente de criação de uma unidade de conservação em Barroso, frente aos dados levantados pela Flora, que foi feito um trabalho em 2003, que eu tive a honra de participar lá com o pessoal da UFMG. Então, há 15 anos atrás, nós já falávamos da necessidade, 15 não, 17 anos atrás, nós já falávamos da necessidade de criação de unidade de conservação. Nós ampliamos os estudos, Magela esteve lá com a equipe dele, comigo também. Nós aumentamos as informações biológicas. Agora a gente tem um conjunto de dados muito mais relevante do que 17 anos atrás, e ainda assim a gente não tem a unidade de conservação. Então, muitas das vezes, quando nós ouvimos falar sobre as unidades, né, a gente acha que já está bom, já não precisa mais de unidade de conservação, né? Ainda tem essa falácia que elas atrapalham a produção agrícola brasileira. Na verdade, as unidades de conservação são vitais para a questão de água, de recursos, né, de predadores para as áreas de cultivo próximo às unidades. Enfim, as unidades cumprem a sua função, né, muito mais do que a sociedade imagina. E aqui eu estou mostrando o quanto ela cumpre esse papel especificamente aqui para as vespas, para os insetos. E se a gente for fazer uma análise das libélulas, a gente também vai ter essa verdade aqui, para o pilhão, também teremos isso. Tá? Então, é uma questão importante. Aqui, então, falando uma dessas libélulas, né, o Progonthus teolitavius, que a espécie foi coletada numa dessas áreas que o Renan vai apresentar o trabalho dele, e essa libélula, a população foi registrada numa cachoeira, a mata é bacana, fechada, mas é uma área visitada pelas pessoas, né, que a cachoeira é bonita, mas não tem um controle, né, o cara pode chegar lá e colocar fogo, o cara pode chegar lá e deixar o lixo, enfim, os caras podem fazer de tudo, a gente não tem um controle sobre isso. E aí a gente pode perder uma população dessa recém-descrita, né, então a perda é imensurável, além de você reduzir a água para o município. Então, é emergencial aí a criação da unidade de conservação em Barroso. Costumo brincar que somos todos pela unidade de conservação em Barroso para garantir a proteção a esse patrimônio biológico que formou há milhões de anos antes mesmo da nossa espécie surgir como nós a conhecemos. Tá? Aqui as outras 2 espécies, né, lógico que deveria mostrar, já mostrei o Heterado ciano, aqui é Heterado Thais, Heterado ciano e Heterágreo teolitavius. São as 3 espécies que ocorrem em Barroso. Heterágreo Thais nunca foi registrado em outra localidade no mundo todo, né, só em Barroso. Recentemente, um amigo meu conseguiu registrar o Heterágreo ciano na região de Ouro Preto. Então, Ouro Preto e Barroso são as 2 localidades que a gente tem registro do Heterágreo ciano, né? Parece torcedora do Grêmio, né? Um bicho bonito, né? São os dragões voadores, né? Que a gente chama donzelinhas. Tem até um canal, no vídeo de um canal chamado Procurando, ou Os Dragões Voadores Brasileiros, são as libélulas em função da sua voracidade. Tá? E aqui, mostrando então as áreas que são importantes para o município. Então, aqui a Cachoeira do Padeiro, né, que é onde a gente coletou esse Progonthus teolitavius, que eu acabei de mostrar para vocês. E aqui a Mata do Baú, que é uma área de floresta decidual associada a campo cerrado. E aqui é a área de mata de galeria associada ao cerrado. Aqui foi onde a gente encontrou e descreveu o Heterágreo Thais e o Heterágreo ciano. O Heterágreo Thais também foi encontrado aqui, ó, na Cachoeira do Padeiro. Tá? E são os últimos fragmentos junto com a área da Lajinha, só que a Lajinha
ela está no município, na divisa com o município de Prados, que é uma outra área importante, mas que não está aqui, tá? Mas que também é importante, a gente trabalhou nessas áreas, mostrou a relevância dela para a diversidade, que também não tem uma unidade de conservação que garante. Vamos falar a verdade, né, gente? Criando a unidade de conservação, a gente já não tem segurança de nada, imagina se não tem, né, esse instrumento de conservação. Aí é preocupante. Eu costumo dizer que o maior legado que nós poderíamos deixar, então, aí para a sociedade barrosense é a criação dessa unidade de conservação. Certo? Falei demais, né? Meu Deus do céu, o cara não para de falar, já vai para 1 hora, mas acabei. Certo? E, Magela, eu fico à disposição aqui para as perguntas, né? Para ver se a moçada tá doida para ir embora, não quero ver mais esse cara maluco falando dessas coisas aí, mas se tiver pergunta, eu estou à disposição dos senhores e senhoras. Leo, meu amigo, sempre muito bom te ouvir, né? Falando com sua paixão e entusiasmo aí pelos insetos, né? É sempre empolgante. Se você quiser tirar a tela aí, a gente bater o papo, acho que fica melhor. Tá bom. Enquanto o pessoal vai se organizando aí para aparecer alguma pergunta, eu queria conversar, Marcos, assim, uma coisa que você faz muito bem e que não é infelizmente, não é muito comum, se preocupar, né, além das muitas publicações científicas que você tem, muitos artigos, se preocupar com a divulgação dessas informações para a sociedade geral. Nós já tivemos aqui palestras sobre o que a gente pode chamar de ciência militante, né? Uma ciência que tenta se aproximar da sociedade. Eu queria que você falasse um pouco mais dessa sua experiência, não só como pesquisador, mas como um tremendo divulgador científico e o desafio, né, que a gente já teve a chance de compartilhar alguns momentos de discussão sobre isso, mas queria compartilhar com os colegas o desafio de chamar a atenção da sociedade para a proteção dos insetos de forma geral. Pois é, Magela, eu acho que isso é importante. Eu acho que todo pesquisador deveria ter essa preocupação, né? Nós escrevemos para quem? Nós não podemos achar que nós escrevemos os artigos só para melhorar o nosso currículo, né? Nós não escrevemos só para revistas de impacto grande, revista de qualidade elevado, e nós não publicamos só para aquela pessoa que se interessa pelo grupo. A gente precisa entender que a ciência ela é muito maior que isso. E a ciência precisa ter esse viés democrático. E o viés democrático da ciência vai ser criado por nós mesmos, pesquisadores, quando nós tivermos essa preocupação. Por isso, Magela, eu não me furto em participar quando eu recebo esse tipo de convite. Né? A gente não tem cachê disso, a gente não fala nada de valor monetário, a gente entende que faz parte do nosso papel enquanto cidadão. Né? Então, estar aqui é um mecanismo de divulgação disso. Assim como a gente criou o canal do YouTube, porque a gente sabe que a molecada, né, o adolescente, o jovem, muitas vezes não tem interesse em participar de um evento como esse, né? Porque também é para um público já direcionado, mas a molecada tem acesso ao YouTube, então, onde eu vou, escola, né, toda vez que eu dou aula para uma turma nova, eu faço questão de divulgar o canal, e eu nem ganho nada pelo canal, né? Então, não é também nesse viés, mas é no sentido da gente criar uma linguagem que seja mais acessível para o público no geral. Então, o livro que a gente produziu aí pro Parque do Papagaio também tem esse viés. Então, sempre que tiver oportunidade, né, a gente precisa criar esse diálogo, levar isso para uma sociedade tão distante da ciência, tão distante a gente não tem essa cultura da conservação, nós não entendemos o que é uma unidade de conservação. Quantas vezes, Magela, eu já fui em unidade de conservação e visitava a cidade do lado, ou a escola, quando possível, e a gente se surpreendia como as pessoas não têm a mínima ideia que tem uma unidade de conservação do lado da casa delas. Quanto mais, então, o que será um maluco aí defendendo marimbondo, né? Mas aí a gente precisa quebrar essa ideia negativa desses bichos, né? Porque muitas das vezes nós criamos uma imagem equivocada
E é aqui, nesses momentos, que a gente tem que dar a nossa contribuição para que lá na frente a gente tenha uma mudança real, né? Isso não é demagogia, não é propaganda, não estou falando isso aqui para passar o tempo, né? Eu acredito realmente que a gente precisa fazer isso para que daqui 20, 30, 40, 50 anos, quando nós formos, né, a gente ter realmente essa postura em relação ao nosso patrimônio biológico de forma muito clara e que a gente entenda que é tão importante investir em pesquisa da conservação, quanto é importante construir casa popular. É tão importante pensar em floresta quanto pensar em hospital, porque isso faz parte do próprio sistema, e nós estamos presos nesse sistema, a não ser que você more na Lua, em Marte, qualquer outro lugar, porque tem gente tão alienada que eu acho que é nessa vibe que o cara mora mesmo, né? Porque é possível. Então, é isso. O desafio é grande, mas a gente continua falando, né? Enquanto tem gente ouvindo, a gente vai falando. Se tiver um só ouvindo, a gente fala também. Você mostrou imagens incríveis de parques e outras unidades realmente lindas. E me chama a atenção, eu sempre tenho a oportunidade, lembro desse episódio, só para a gente destacar como as pessoas enxergam os recursos naturais, né? Eu lembro que uma vez, isso talvez em 2011, 2012, nós fizemos uma entrevista com gestores de unidades de conservação do Brasil inteiro e perguntávamos qual o grande desafio, ou principais desafios que eles apontariam para a gestão da unidade. E, curiosamente, o gestor do Sempre Vivas, na época, disse que o maior desafio dele era não ter atrativo para atrair o público para o parque. E eu não conheço Sempre Vivas, mas sempre que eu conto isso para alguém que conhece ou que já foi lá, soa como uma espécie de indignação, assim, né? Eu acho que é muito essa de como você olha realmente os recursos naturais. Essa é uma história que eu gosto sempre de lembrar, porque como você mostrou aí nas fotos, já me relatou, e outros colegas também, Sempre Vivos é um lugar realmente bacana. Né? Pessoal, alguém tem alguma questão aqui para o Marcos? Uma curiosidade? Pois não, Guilherme, fica à vontade. Boa noite a todos. Boa noite, Marcos. Primeiramente, parabéns pela apresentação. Eu gostaria de saber se é verdade, se, né, os insetos antigamente, né, há milhares de anos atrás, eles tinham um tamanho maior do que hoje ou não? Tinham sim, cara. Obrigado aí pela pergunta, Guilherme. Eu até brinco, né? Eu lembrei aqui do tamanho das libélulas, porque nesse período carbonífero, aí, 350, 400 milhões de anos atrás, a gente tinha uma floresta tropical de ponta a ponta num continente único, e a taxa de oxigênio na atmosfera era muito alta, maior do que a de hoje. Então a gente tem registro fóssil de libélulas do tamanho de um gavião. Olha que doido. Não tinha besouros nem vespas, porque esses bichos surgiram mais recentemente, né? A coisa aí de 90, 110 milhões de anos. Então, uma diferença muito grande com as libélulas. Mas outros artrópodes também eram muito grandes, né? A gente tinha lacraia, que hoje aí é de 15 centímetros, 20 centímetros. Tinha lacraia do tamanho de um caminhão, né? Olha que doideira. Você sai para correr, eu brinquei, né? Sai para coletar com o estagiário, com 5, volta com 2. Cadê os outros? Morreu. Né? Fazer o quê? Né? É comido. Então, era grande, velho. Agora, a diversidade de insetos, ela aumentou muito, Guilherme, quando surgiram as plantas com flores, as angiospermas. No finalzinho ali do declínio dos dinossauros, já estavam surgindo as plantas com flores. Dali, então, de 120 milhões de anos para cá, a diversidade de insetos aumentou de forma, assim, astronômica, né? A gente costuma até brincar, a gente vive na era dos insetos, que o que mais tem é inseto, né? Que a gente mostrou aí para vocês. E assim, é absurdo como a gente não consegue enxergar a necessidade desses bichos estarem nos inventários, frente a tudo que eu falei para vocês hoje. Sim, então, como que você vê essa evolução aí dos insetos até os dias atuais, assim? É uma pergunta assim que, se a gente pensar em riqueza, a gente vive um momento evolutivo interessante para os bichos. Apesar de todos esses declínios que a gente tem, a diversidade hoje é gigante, né?
Mas eu fico pensando que foi uma perda enorme, né? A gente perder esses caras gigantes que estavam aí, né? Mas faz parte do próprio processo evolutivo. Surgem novas espécies, algumas são extintas, rola seleção para todo lado, né? Então a gente tem que ter essa visão sobre o planeta. A extinção faz parte do processo, mas não essa extinção provocada por nós, tá? É a primeira vez que a gente está falando de uma extinção a nível global provocada por uma espécie, a nossa. E talvez essa extinção que nós estamos vivenciando aí, ô Guilherme, pode custar a nossa própria existência, né? A gente não sabe, frente a tudo que a gente vem causando no planeta. Eu não quero ser alarmista, nem arauto do apocalipse, mas o negócio está feio. Então, não sei como é que vai ficar isso não. Mas eu acho que, independente disso, os insetos vão continuar por muito tempo, apesar da redução, porque eles são muito bem adaptados, né? E conseguem se adaptar a muitas espécies, até essas condições adversas que nós colocamos para eles. Entendi. Tá certo. Muito obrigado. Viu? Alô, Guilherme. Valeu. Marcos, destacando, o Ederson levantou a mão aqui, por favor, vai lá, Ederson, depois eu pergunto. Pode ficar à vontade. Boa noite. Professor Magela, pode fazer a pergunta? Eu vou depois. Não, manda ver. Outra mudar de assunto. Vai, fica à vontade. Beleza. Boa noite, pessoal. Eu estou no celular, pode ser que dê uns cortes. Boa noite, Marcos. Obrigado pela aula, muito legal. Eu queria fazer uma pergunta também. Eu ia comentar uma experiência que eu tive. Foi interessante assistindo sua aula. Eu lembrei de uma experiência que eu tive quando eu entrei no curso de engenharia. E daí, no terceiro período, eu tive uma aula de limnologia com o professor Tiago Cota, da UFMG. Foi a primeira vez que eu tive contato com insetos aquáticos e foi, assim, uma experiência fantástica, assim. A gente chegou a publicar 2 artigos bem legais, assim, para essa parte de monitoramento de água, né? Bioindicador, né? Enquanto bioindicador. E aí, a sua aula me fez lembrar, muito legal, do grupo do Odonata, Plecóptera, Efemeróptera, assim, é fantástico, assim, esses animais, esses insetos, né? Mas aí, dentro do contexto das unidades de conservação, e pegando um pouco essa questão do protocolo, porque apesar de fazer muito tempo, eu lembro que a gente utilizou um método de coleta, que é acho que Biological Monitoring Working Park, eu acho que é o BMWP, eu acho que é isso mesmo, se não estiver enganado. E aí eu uso o Suber para coletar nos ribeirões, córregos, né, rasos. E eu lembro que era uma discussão muito grande com relação à aplicação dos protocolos. E a gente até usava um protocolo do Calisto, se eu não estiver enganado também. E aí, com relação à unidade de conservação, nessa parte de criação, implantação, eu vou tentar fazer uma pergunta. Na sua opinião, qual que é o fator ou os fatores que dificultam a utilização desses protocolos para a determinação de áreas frágeis no contexto de implantação de unidade de conservação? Não sei se eu fui claro. Não, entendi. Não, foi sim, velho. Obrigado pela pergunta, né? Eu conheço os protocolos que você mencionou, do Calisto e tal. Eu trabalho com as libelas adultas. A gente vai ter a primeira experiência agora, um trabalho que a gente vai fazer aqui no Mogi de Iguaçu, usando as ninfas de libélulas, né? Então, aí a gente está adotando esses protocolos porque eu trabalho com a libélula adulta. Pode parecer loucura, mas é bem diferente o comportamento aí do adulto e da fase jovem. Eu acho que o problema maior é que falta gente para trabalhar com isso. Velho. Olha, hoje em dia, aqui em Minas Gerais, praticamente somos nós que estamos trabalhando com libélula adulta. E os parceiros das outras instituições que têm recebido os nossos materiais para nos ajudar com as identificações. E a pesquisa tem ficado, além de faltar mão de obra, falta recurso. Essa semana a gente teve uma má notícia, a gente teve um corte de verba, mais um corte de verba na rede federal. E eu só consegui manter esse trabalho que a gente vai começar no Parque Nacional Grandes Sertões Veredas, com uma série de articulações envolvendo reitoria, e que entenderam a necessidade desse trabalho, todo o know-how que a gente tem, e a gente vai conseguir fazer. Então, eu acho que o problema é faltar gente e faltar recurso para que a gente possa
implementar os trabalhos de inventários nas unidades de conservação, seja para fase jovem, que ocupa um ambiente aquático, né? Eu acho que o problema não é nem aplicar o método de amostragem ou o protocolo, mas esse é ter gente para ir lá e fazer isso. Esse é o gargalo, tá? Não vejo problema no uso desse ou daquele protocolo, porque, na verdade, como a ideia do inventário é amostrar a melhor maneira possível a diversidade, então você abre mão de diversas metodologias e ferramentas para poder fazer isso. Inclusive, a gente até testa outras metodologias e ferramentas, e se der certo, a gente acaba até publicando isso, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Não sei se é nesse viés que você queria saber. Não, é sim. Respondeu legal. Valeu demais, Marcos. Falou, cara. Marcos, o Selmo, que eu acho que foi seu aluno, tá? Te dá os parabéns aí pelo trabalho, cumprimentando você. Ele tá sem som e sem câmera aqui. Falou, Selmo. Obrigado aí. Marcos, deixa eu te perguntar uma questão. Você tem trabalhado em diferentes fisionomias vegetais e diferentes altitudes e tal. Você percebe uma maior riqueza relacionada a algum cenário? Quer dizer, a diversidade de insetos, assim como de outros grupos, está vinculada à floresta tropical, por exemplo? Isso varia muito, sabe? Opilião, floresta de altitude úmida, é o paraíso. Cerrado, por exemplo, Caatinga, já é ruim para opilhões. Opilhões não são insetos, mas são aracnídeos. Eu trabalho com ele, então eu estou aproveitando. Para opilhão é muito claro isso para mim. Tá? Para a vespa, eu percebo não uma diferença de riqueza, sabe, Magera, mas uma mudança de comunidades. Então, por exemplo, aqui no Centro-Sul, Triângulo, essas áreas aqui de Mata Atlântica do Cerrado, as comunidades se repetem muito, sabe? São muito parecidas, mas quando a gente vai para o Cerrado mesmo, como lá mais para o norte de Minas, aí muda radicalmente, tá? Agora, eu também já percebi, Magela, que o estado de conservação da floresta tem uma repercussão positiva. Haja o Rio Doce, por exemplo. Como eu falei na minha apresentação, por mais que eu tenha coletado os bichos muito diferentes na Caatinga e no Cerrado, eu nunca coletei tanta coisa diferente como no Rio Doce. Mas olha a situação do Rio Doce, né? Quando comparado com outras áreas de floresta similares ao Rio Doce. Então, eu acho que isso está agregado a diversos fatores. Está agregado à fitofisionomia? Tá. Mas também está agregado à condição de conservação e umidade, porque isso vai afetar muitos bichos, certo? Agora, o que eu posso dizer para você também, Major, é que quando a área está de muita pressão antrópica, influência de eucalipto, influência de pastagem, tá? Córrego com esgoto, redução de mata ciliar, aí despenca riqueza, despenca abundância, frequência, aí é péssimo. E você percebe alguma correlação positiva com a famosa relação espécie-área? Quer dizer, áreas maiores têm também uma maior riqueza e uma maior diversidade desses grupos? Não? Então, para a libélula a gente percebe isso, sabe? Para a libélula, quando a gente trabalha com áreas maiores e que a gente consegue amostrar melhor essas áreas, a gente tem isso, tá? Mas isso não é tendência para todos. Isso depende muito da mobilidade do bicho, né? Então, o opilhão é um bicho que tem mobilidade muito baixa. Então, eles são mais fidedignos, aquelas áreas. Então, para o opilhão, uma área maior, a gente acha mais coisa mesmo, tá? Agora, às vezes, a área é muito grande, a gente começa a repetir. Então, se os ambientes são parecidos, mas independente do tamanho da área, começa a ficar homogêneo, tá? Agora, quando a área é grande e tem muitos ambientes diferentes, é por isso que é importante, quando a gente vai fazer um trabalho, a gente pensar muito bem onde a gente vai coletar, tá? E é que eu faço. Eu costumo fazer uma primeira coleta, um primeiro trabalho de campo, para a gente conhecer a área. Eu não conheço o Parque Nacional Grandes Sertões Veredas. A gente tem conversado com os gestores, Magela, no sentido de saber, olha, eu preciso de área assim, eu preciso de área assim. Quanto mais você me mostrar área diferente, melhor para nós e melhor para a gente
a mostrar o parque. E a gente chegando lá e falou, isso aqui é legal, isso tem que incluir na coleta. Então, às vezes, a área é muito grande, e se ela for homogênea, é diferente quando a área também é muito grande, mesma proporção, mas que tem uma heterogeneidade de ambientes. Aí fica legal. Aí essa relação é nítida. Então, eu acho que não tem tanto como tamanho, não. Tá? Mas tem outros fatores que vão influenciar e mascarar o efeito do tamanho. Beleza. E é muito importante o seu estudo porque mostra a importância de conservar pequenas áreas, né, Marcos? Sim, sem Porque dúvida. às vezes há muito essa discussão, né? Nós precisamos de grandes áreas e tal, mas não para todos os grupos. Às vezes, pequenas áreas são fundamentais para a sobrevivência de determinadas espécies, principalmente especialistas, né? Bom, o professor Zé Emílio levantou a mão aqui, Zé, fica à vontade. Boa noite, professor Marcos, boa noite, Magela, e assim, os demais colegas aí. Desculpa eu chegar atrasado. Esse é o período que nós estamos de férias, né? Hoje eu estou em Leopoldina, Jardim Quente, e a última vez que eu encontrei com o professor Marcos, uma das últimas vezes, foi dentro da Câmara Municipal de Barroso, numa audiência pública lá para a criação da unidade de conservação. Mas o que me interessa, assim, pela conversa, que eu achei muito interessante, e assim parabenizo, foi justamente o que citou sobre o e-book, a publicação do e-book. Então, eu gostaria de saber como que foi feito isso, qual editora que foi feito, como é que foi trabalhada essa ideia do e-book, o comentário. É assim, Obrigado. José. Tudo bem? Obrigado aí pela pergunta. É sempre bom conversar contigo, né? A gente teve uns papos bons lá na Câmara e em outras situações. Eu acho o seguinte, Zé. Primeiro que toda vez que a gente ia para o campo, né, eu fui no Papagaio em 3 anos diferentes. Eu sempre gostei de fotografia, né? Tem período que eu gosto mais, tem período que eu gosto menos. Mas aí eu tinha um acervo fotográfico, e no último trabalho no Papagaio, eu com outro parceiro, eu falei, vamos fazer mais fotos, vamos tentar, quem sabe a gente consegue publicar alguma coisa, compartilhar com as pessoas a importância desse lugar aqui. E aí, José, o IF Sul de Minas, ele tem um edital para publicação de livros, mas no edital de publicação de livros não contemplava figuras coloridas, e para nós tinha que ser as figuras coloridas, né? Como é que você vai publicar um livro de foto em preto e branco? Como é que você vai ver a coloração dos bichos, das paisagens? E aí eu, conversando aqui com o pessoal, falei, olha, se o custo é alto para um livro físico, né, impresso, então por que a gente não pode ter também a modalidade e-book? O e-book a gente pode mandar pelo e-mail, pelo zap, para todo mundo aí, claro, não tem aquele prazer de ter o livro em mãos, né, de folhear, de levar para casa, de botar na estante, depois mostrar para os amigos que vão lá, né? Não tem. Mas tem a facilidade de ter um alcance gigantesco, né? Então, abriu o edital e a gente concorreu a ele. E aí a gente teve a felicidade de ser aprovado, José. E aí a gente tem um e-book do Parque Estadual do Papagaio. Né? E dá para pensar em replicar isso com outras áreas que a gente foi, por exemplo. Ótimo. Muito obrigado. Então, quer dizer que foi por meio de uma editora, né, que existe aí no IF Sul de Minas, né, que permitiu que fosse criado esse edital, né? Então, essa que era a ideia. Então, é isso mesmo, né? Isso mesmo. Ótimo. Muito obrigado. Eu não sei, José, se a editora é do IF. O IF abre o edital e eu acho que ele contratou o pessoal para fazer esse serviço, entendeu? Mas o financiamento foi via edital do próprio Instituto Federal do Sul de Minas. Ótimo, obrigado. Muito boa essa experiência, né? Nós estamos aqui no Sudeste de Minas Gerais também discutindo essas possibilidades aí. Marcos, queria que você falasse um pouquinho mais para a gente também do trabalho de campo, né? Eu também tenho prazer tremendo, né? Tive experiências boas e outras nem tão boas. Acabei sofrendo um acidente, né? Mas qual o grande desafio do trabalho de campo, principalmente para quem está começando essa experiência? Compartilha com a gente aí. Mas
eu sou suspeito para falar do quanto que eu gosto de campo, né? Porque toda vez que eu falo de campo, toda vez que é possível falar sobre isso, eu tento passar um pouquinho do gosto que eu tenho pelo esse tipo de trabalho, né? Do campo. O campo é exaustivo, pessoal? O campo é exaustivo, sim. Tá? O campo exige tempo, e a gente que é professor, a gente tem que fazer um jogo de cintura para conseguir encaixar aí as nossas idas ao campo com as nossas aulas, né? E o campo, ele é feito pelo professor, mas é também com os alunos que estão num período de formação. Olha, quanta gente se descobre no campo, né? Que vai lá e depois deu sequência à carreira. Então, o campo, além de contribuir para a diversidade biológica, ele é também uma experiência de formação, a formação do aluno. Né? Não é a formação para ele andar, mas é a formação para ele absorver esse conhecimento, esse gosto, né? Entender a importância do trabalho. E é verdade que às vezes a gente não tem o conforto que nós gostaríamos de ter, e a gente quer que tenha conforto, né? Porque a gente trabalha 7, 8, 9 dias contínuos, e eu quero a equipe feliz e protegida e alimentada, com banho quente, porque eles precisam estar com o pique lá para continuar coletando, né? E isso demanda uma estrutura. Nem sempre a estrutura nos oferece isso. Nos parques que todo mundo quer visitar, pessoal, o parque tem grana, que é aberto para o turista, que é badalado. Ali você tem uma estrutura diferente, tá? Você tem um alojamento melhor, mas quando você vai para o norte de Minas, é muito precária a estrutura que a gente tem. Por outro lado, existe uma diferença, Magela. Eu já percebi que quando a gente vai para essas áreas mais periféricas, longe dos holofotes, a gente tem mais atenção dos funcionários. Cria-se laço, eles nos acompanham no campo, muitas das vezes o diretor da unidade está ali junto com a gente, e às vezes numa unidade muito badalada, muito grande, né, que também tem muito pesquisador, existe uma certa distância entre os funcionários e nós. Né? E olha que interessante, muitos dos pesquisadores querem ir para esses lugares, bacana, mas e os outros lugares? E a diversidade para esses lugares? Ora, tem que ir, cara. Mata Seca, Refúgio do Rio Pandeiros, foram sempre obstáculos para nós, quando comparado, por exemplo, a outros com uma estrutura. Mas a maneira com que a gente é recebido, né, o apoio de campo que a gente tem, facilita muito o trabalho. Então você tem que pensar nessa logística, né? Vai cozinhar, vai levar as coisas para fazer, porque também é aluno que a gente está levando, você vai levar para comer na cidade sempre? Não, a gente cozinha lá. Então, além de ser pesquisador, de ser motorista, às vezes também é cozinheiro. Felizmente, Magela, eu tenho 22 anos de campo. Eu não tive nenhum acidente, espero que continue desse jeito. Mas a gente é susceptível a isso, né? Então, a gente também tem que pensar nisso. Então, onde que a gente vai entrar, o que a gente vai coletar, tomar cuidado com serpente, tomar cuidado com outro animal peçonhento, né? Tudo isso faz parte. Na pandemia, por exemplo, nós não paramos, tivemos que mudar, se reinventar, pensar em como seria esse trabalho de campo, como era deslocar a equipe. Quantas vezes nós fomos criticados, esse cara é maluco, indo trabalhar na pandemia, e fomos, e não tivemos nada, felizmente nos cuidamos, graças a Deus não teve nada, conseguimos publicar muita coisa, contribuímos para essas unidades de conservação, e vamos que vamos. Tem que ser meio doido, né? Eu acho que tem que ser meio doido. E esse doido não é um inconsequente, é um apaixonado por isso. Se a gente não for apaixonado por isso, a gente não faz não, cara. Quantas férias eu deixei de ficar em casa e fui trabalhar? Porque é trabalho. Mas é um trabalho que eu amo fazer. Então, eu me divirto também com ele. E acaba que no final parece uma grande terapia coletiva. Quem gosta. Porque quem não gosta já pula fora cedo, né? Quem não gosta é seleção natural. O moleque chegou, viu que o bicho é pior, opa, não volta mais. Isso já sente no cara, né, velho? Esse cara aí já amarelou, velho. Mas é assim mesmo, é uma experiência. Não é que todo mundo que vai para o campo tem que ser apaixonado por campo, né? Você destacou algo muito importante, né, que é essa relação dos pesquisadores com os gestores, às vezes bem conflituosa, né? De fato, a sua experiência traduz bem a realidade histórica no Brasil, que até, felizmente, melhorou muito nos últimos anos, mas durante bons anos foi bastante conflituosa. Professor Vanderlei, por favor.
Marco, boa noite novamente, né? A gente estava aqui antes do pessoal chegar aqui, trocando umas ideias aqui. A gente não se conheceu ainda pessoalmente, né? Mas eu vendo aqui a sua apresentação, parabéns, fantástica aula, né? Tenho amigos que compartilham a mesma ideia de você sobre unidades isoladas e não tão carregadas de belezas cênicas, os funcionários, né? São mais atenciosos, são mais a própria aceitação da pesquisa, e também sobre da importância do trabalho de campo. Eu tenho várias perguntas aqui, na verdade, acho que tem um bate-papo, mas eu vou tentar resumir aqui dentro de umas 2 perguntas, diante do que você apresentou. Compartilho também todos esses lugares que você foi, são maravilhosos. Eu nunca fui no Rio Pandeiros, mas tem amigos que trabalham lá com floresta, né, com vegetação, e que conhecem bem a região. E a minha questão é a seguinte: você falou que a dificuldade, né, das pessoas no entorno saberem da existência de unidade de conservação, né? E, bom, diante disso, eu gostaria que você acha, o que pode ser feito, quais são as causas, né? Por ter essa situação, a gente vê casos muito presentes, principalmente em áreas urbanas, né? As pessoas desconhecem totalmente. Barbacena é um caso, enfim, várias outras cidades. E outra questão que eu gostaria que você colocasse é da importância do trabalho de campo, né? Você disse para a formação, mas enquanto professor, né, professor cientista, como é que isso reverbera nas suas aulas? Como é que isso atinge, como isso o qualifica como professor, né? Essa troca de extensão, pesquisa, sala de aula, né? Eu sou também fã de trabalho de campo. Eu não trabalho com animais, assim, trabalho com animais, mas mais com a parte social, né, da conservação, né? Então eu trabalho mais só com sapiens mesmo. Mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, como é que isso contribui para a formação de professor, enriquece as aulas, e por que as unidades ainda são bem desconhecidas até mesmo pelas comunidades vizinhas. Bom, então, Vanderlei, eu acho que é o seguinte: a sua primeira pergunta, eu acho que isso parte tanto da própria unidade quanto do pesquisador. Da unidade, pensar que eu sei que tem muitas unidades que fazem trabalhos com as comunidades do entorno, né? Mas eu particularmente, eu sempre gosto de produzir os meus materiais e mandar para o gestor. Ó, é isso aqui, tá aí as informações, né? Às vezes eles pedem para mandar um texto, eu mando também, mas precisa ser incorporado como política de gestão das unidades essa aproximação com a comunidade, por exemplo, através de escola. A gente precisa estreitar essa linha de comunicação da escola estadual, da escola particular, né? Principalmente das escolas estaduais e municipais, que perfazem, que absorvem a maior parte dos alunos, né? Então, quando a gente vai visitar uma unidade de conservação, muitas das vezes nós pensamos nisso, sabe, Vanderlei? Nem sempre a gente consegue executar. No Rio Pandeiros, por exemplo, nós visitamos várias escolas do entorno da unidade, e a gente teve apoio na ocasião da Prefeitura de Januária, e a gente era o projeto Marimbondos Brasil. A gente levava uma camiseta para as crianças. Cara, você tinha que ver a alegria daquelas crianças. E receber a camisa de uma coisa tão simples para nós, mas tão grandiosa para ela. Às vezes, Vanderlei, todos que estão aqui, a gente visitava escola, pessoal, de chão batido. Escola que tinha um buraco na parede, que não tinha estrutura para ser resolvido. Isso você via lá no meio do cerrado. Não é? E, no entanto, a nossa presença era super bem-vinda. Eles queriam saber sobre os marimbondos, e a gente aproveitava e falava do parque. Então, essas experiências, elas precisam ser fortalecidas, né? E isso aí parte tanto do gestor quanto do pesquisador. Como eu falei, o pesquisador precisa ter essa sensibilidade, que isso precisa ser feito, né? Em algumas circunstâncias, por exemplo, Sempre Vivas, no último trabalho de campo, a gente visitou uma escola, mas, assim, são visitas esporádicas, elas não têm o efeito de uma política a médio e longo prazo, daquilo ser incorporado, né?
Lá na Eco 92, a gente falava que a educação ambiental tem que ser um tema transversal, né, discutido em todas as disciplinas, mas até hoje isso não aconteceu. Mal pela disciplina de ciência e biologia, na verdade. Então, a gente precisa incorporar isso na própria política de educação e trazer isso para a sala de aula. E aí, os pesquisadores das unidades aproximarem das escolas e usarem a escola como o trampolim para chegar na sociedade. Que coisa mais interessante do que a escola para chegar na sociedade? Eu desconheço. Tá? Seria legal fazer na igreja também, né? Porque a moçada vai na igreja. Então, seria legal também, mas falta isso, falta essa articulação. Tá? Em relação à sua segunda pergunta, eu vejo que o campo já é um trabalho que eu tenho pensado, viu, Wanderlei? Escrever um livro para falar de como que as experiências de quem foi ao campo como aluno enriqueceu a sua própria formação. Não é? Por exemplo, Wanderlei, eu tenho pensado nisso, mas é porque ainda não botei isso no papel, mas precisava de uma ajuda de um jornalista, de um escritor, né? Porque a gente que tem esse viés de escrita científica, a gente acaba perdendo um pouco dessa sensibilidade da escrita, de um outro tipo de escrita, né? Então, imagina, você chama todos esses alunos que já foram para o campo. Eu tenho 20 anos de campo, né? Imagina que cada aluno que foi, a gente pode ter uma conversa com esse aluno e ele ter um momento. Olha, fala para nós aí, o que foi legal para você? Eu tenho certeza, Vanessa, que todo mundo vai ter vai ter uma fala diferente, mas que todas elas vão ter algo em comum. Foi espetacular a experiência do campo. Claro, respeitando naquelas pessoas que conseguem assimilar e ter prazer de estar ali no campo. Porque a gente também não pode cair na inocência de achar que todo aluno que está aqui na graduação, ele se interessa por isso. Não se interessa. E seria até chato também se todo mundo se interessasse, na verdade. E cada um tem o seu perfil. Mas eu acho que é inegável a contribuição da formação do aluno, enquanto futuro professor ou pesquisador, a sua ida ao campo. Não só pelo que absorve ali de conhecimento, né? Que é uma prática extensa. Não é aquela aula que você faz em 1h30, é uma prática de uma semana. Às vezes é uma prática de 10 dias, ou então tem aluno que vai em todos os campos, às vezes dá 30 dias de campo. Imagina isso, né? Mas é também aquilo que ele aprende na relação com as outras pessoas, com os outros pesquisadores. É legal? Eu sou zoólogo, mas eu adoro ir para o campo clínico botânico. Porque o que a gente troca de experiência é uma coisa sensacional. E o aluno que está ali, se ganha, né? Não sei se você entende o campo dessa maneira também, mas eu entendo dessa forma. Acho que tem mais uma pergunta aí do Manuel. Obrigado, Marcos. Valeu. Falou. Deixa eu só destacar essa coisa também, que o campo faz a gente refletir muito sobre as teorias, né? Inclusive derruba as teorias clássicas e de sala de aula, né? O campo realmente é uma experiência incrível. Mas vamos lá, professor Manuel também, fica à vontade. Boa noite a todos. Professor Marcos, ótima palestra, ótima apresentação. A minha pergunta é mais assim, está quase que dentro aí da pergunta que o professor Wanderlei fez, mas talvez eu vá fazê-la de um modo até um pouquinho mais específico, né? Esse trabalho que você desenvolve com os marimbondos, né? Vamos pensar assim, como que a gente poderia popularizar o marimbondo, né? Preservação de marimbondo na sociedade. Como que a gente conseguiria falar de alguns, né? Insetos, de alguns animais que não são assim tão adorados pela sociedade, mas que são, para nós, né, que temos o conhecimento mais científico, nós sabemos da importância deles dentro do sistema, né, do ecossistema como um todo. Mas e para a população? Como que eu vou falar como que a gente teria que chegar para talvez aí, não sei se só para os alunos, né, mas também para uma sociedade, falar, olha, preservar o marimbondo é bom, porque todo mundo ninguém pensa no marimbondo como parte de uma cadeia, né? Sempre pensa na picada que ele pode dar, né? Pensa no rato, com o que ele pode trazer de malefício. Enfim, esses animais, esses insetos que estão assim mais à margem
do gosto da população, o que você teria na sua experiência de como a gente chegar nas outras populações, né, ou nas comunidades, como que ele poderia popularizar esses animais, esses insetos como um todo? Pois é, eu costumo brincar que são os bichos do mal, né? Os bichos eleitos pela população, né? Os bichos do mal, os bichos do capeta, o cara tem medo dos bichos. Eu acho o seguinte, eu tenho várias dicas, sabe, Manuel? Além da escola, né? Porque eu também acho que se a gente tiver outras ferramentas para chegar na sociedade que não seja através da escola, melhor ainda, né? Apesar da escola ser um caminho muito bacana. E aí eu vou compartilhar um pouco, André, das minhas experiências, né? Começa do e-book, por exemplo, que a gente pode disparar para todo mundo, não é verdade? Chega para qualquer pessoa. E lá no e-book que a gente fez, a gente fala um pouquinho de cada bicho que a gente coloca lá. Então a gente fala do marimbondo, o que ele serve, a gente fala da serpente, a gente fala, não sei de quem mais que apareceu no vídeo, do sapo, e por aí, no vídeo não, no e-book. Então essa é uma saída, tá? A outra são esses canais de YouTube mesmo, cara. A moçada vê, então a gente tem que popularizar, divulgar isso, porque se a moçada assiste, então vamos colocar isso para a moçada assistir, né? E tentar criar um diálogo, uma linguagem que a moçada também gosta, né? Então, a gente, olha lá para você ver, tem um fundo de música, que às vezes é rock, às vezes é o samba, às vezes não sei o quê. Então, a gente tem que criar. Nós, pesquisadores, a gente tem que se reinventar para a gente poder fazer essa extensão, né? Para a gente transformar essa pesquisa numa coisa mais popular, né? Outra coisa que eu vejo também que é legal, que eu já fiz, é a exposição de foto em museu. Eu já fiz uma exposição de foto aí no Museu Itinerante em São João del Rei, em Tiradentes, em Barroso, né? Fazer essas exposições é legal. Então, a gente mobiliza uma outra parte da sociedade. Tá? Outra coisa também que a gente descobriu que é legal é porque a gente começou a absorver parceiros da iniciativa privada. Porque a gente sabe que às vezes a instituição federal, com esses cortes de verba, a gente não consegue manter a produtividade, né? Mas a gente consegue buscar a ajuda da iniciativa privada. Recentemente, aí na APA Fernão Dias, no município de Gonçalves, que é vizinho ali de... Ai, meu Deus, como é que chama a Suíça de Minas Gerais mesmo? O pessoal gosta lá, aparece no alto da montanha, ali perto de Camanducaia. Quem me ajuda aí? Campos de Jordão? Não, do lado. Campos de Jordão está em São Paulo. Vem para Minas. Monte Verde. Então, Gonçalves está do lado de Monte Verde, sabe? Então, Gonçalves tem muito turista. A gente foi fazer um trabalho com o Libela lá. Sabe onde é que a gente ficava, Vanderlei e Manuel? Nos hotéis. Nos hotéis chiques. Porque a gente apresentou a proposta para os hotéis acharam legal, né? E aí, qual era a nossa contrapartida? Era produzir um guia com tudo isso que eu estou falando aqui, ó. Das vespas, das libélulas, das borboletas. E a borboleta é legal para fazer propaganda, viu? Porque a moçada gosta de borboleta, mais do que eu. Então, você coloca isso num guia fotográfico e fala, ó, tá aqui, aí vocês fazem se vocês quiserem. Hoje a gente sabe que tem pousada lá, que quando o turista chega na pousada, ele recebe um guia para falar de libélula, um guia para falar de opinião. Ora, isso é uma revolução, pessoal. Quanto você ia no hotel para ver um guia que tem opinião, ou marimbondo, libélula? Não tem, né? Então, são essas ações que a gente vai conseguindo chegar na sociedade de alguma maneira. Eu imagino que tenha outras. Se a gente pensar coletivamente, a gente vai achar outras. Alguns caminhos são mais fáceis, outros caminhos são mais difíceis, né? Mas é preciso, até para a gente ganhar iniciativa privada, né? Uma vez eu fui patrocinado por uma empresa de cimento, e o cara da empresa falou, Marcos, olha para você ver, nós somos a única empresa de cimento do mundo a patrocinar um trabalho com marimbondo, né? Mas o que foi necessário? O pesquisador ir lá para vender o peixe, né? Então, e tem gente que sabe vender isso, tem gente que não sabe. Eu não considero que não sei nada. Dei a sorte, né? Dos caras conseguirem apoiar uns trabalhos desses. Espero que tenha mais sorte aí para frente. Beleza, pessoal? É um desafio, né? Eu ia comentar alguma coisa, fugiu aqui agora. Bom, só lembrar que um pouco desse trabalho tem um pouco a ver com a origem do próprio Brasil Verde, né? A gente iniciou com essa divulgação
e nós já demos palestra em bar, restaurante, missa, toda uma história muito interessante, que é essa coisa da divulgação, né? Meu amigo, quero te agradecer muito aí pela gentileza de compartilhar, há quase 2 horas já falando conosco, né? Tá o professor Saraiva aqui, que é professor do Instituto também, Campo São João do Rei, dizendo que vai ver os marimbondos agora com outros olhos, né? Tomara que você não sinta os marimbondos, Saraiva, porque não é bom. Nos olhos, sobretudo. Eu já fui, a última viagem, a expedição que eu fiz à Amazônia, nós fomos atacados, esse papo aí do Marcos que veio para um ataque, isso aí não é verdade, não. Mas tudo bem, tô brincando, né, mano? Porque a maioria é de boa. A gente passou em frente ao ninho, cara, e eu não sei nem como é que eu corri, honestamente, porque eu não consigo mais correr. Tem Mas, uma enfim, minoria, né? Que é a minoria também. por alguns minutos, Júlio, eu esqueci que eu tinha uma ausência de joelho aqui. Mas, Marcos, muito bacana sempre conversar com você. Você é um grande amigo, um grande parceiro de trabalho, né? Uma honra para mim compartilhar com você sua amizade, seu trabalho, né? E espero que a gente consiga fazer outras coisas, né? Estamos aí já para publicar o artigo sobre borboletas, estamos finalizando esse trabalho com o Renan agora, e espero que a gente possa fazer muita coisa junto aí. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de conversar com vocês, espero que realmente seja proveitoso e para que a gente possa depois enviar aí o link da gravação, né, no YouTube, para que todo mundo possa assistir também, os alunos, e a gente ter mais essa ferramenta aí que o professor Manuel levantou a bola. E é isso, gente, vamos, um abraço a todos, boa noite e que a força esteja com vocês. Valeu, Marcos. Só um último aviso, pessoal. Falando aí, aproveitando o Marcos, né? A gente vai em expedição para o Paraná agora, dia 26 de agosto. Também vou ter a chance de levar meu filho pela primeira vez, né? O professor Vanderlei vai comigo, e a gente tem uma vaga para ir. Se alguém tiver interesse, me procura depois, né? Nós vamos sair dia 26 de agosto e devemos retornar dia 4 de setembro, né? Onde a gente faz os trabalhos com os guarás no sul do Brasil. Então, se alguém tiver interesse, dá para levar mais uma pessoa no meu carro. E é isso, faz contato comigo que a gente pode, de repente, alguns aqui já foram, né? Para quem não foi ainda, é uma experiência incrível de campo também. Gente, boa noite então. Semana que vem temos mais um encontro super bacana. Semana que vem mais voltado para a gestão das unidades de conservação. Vamos receber a Denise, que foi nossa aluna aí, e hoje é responsável por alguns dos patrimônios mais bacanas de Minas Gerais, né? Professor Zé Emílio, pois não? Rogério, é só para pedir, por favor, o professor Vanderlei e o Ederson, para aguardar um minutinho, só para falar com eles, tá? Porque eu sei que você vai parar a gravação agora, né? Isso. Obrigado.